Não há nada mais confortante que uma rotina leve. Acreditamos sim que uma rotina bem estabelecida é benéfica para todos os setores da vida. Sem regras, sem traumas, sem leis ou modelos ideais. Permita-se fazer a sua própria rotina. Chegou a hora de mudar o fluxo. Eu sou Juliana Schitzenberger. E eu, Valéria Pires. Seja bem-vindo ao Rotine-se. Bom dia! Mais uma quarta-feira chegando e hoje temos dois convidados para o nosso bate-papo aqui. Bom dia, Ju, bom dia, Patrícia, Alex. Bom dia. Bom dia! Então, você viu, agora a gente está vindo cheia de novidades esse mês e mais uma, né? A gente trouxe 2 convidados numa vez só. Já é o nosso desafio aí, vocês vão acompanhar com a gente. Hoje vai dar uns BOzinhos aí, com certeza, vai ter uns atropelos de conversa, mas a gente achou super importante trazer os 2, porque o Alex, vou contar um pouquinho, é o nosso padrinho do Rotine-se, ele que tirou as nossas primeiras fotos e começou acompanhando a gente, e a Paty eu conheço porque a Silvia Dorin nos apresentou. Eu já fui presenteada com 3 books feitos lá na loja, e é um mais maravilhoso que o outro. Eu adoro a Paty e as fotos dela, então a gente combinou as 2 pessoas. E a Valéria acabou de descobrir, inclusive, que segue a Patrícia sem já saber. Acompanhava o trabalho dela. E hoje a gente trouxe 2 fotógrafos para a gente falar um pouquinho da valorização da imagem pessoal, né? Como é o mês falando de imagem pessoal, a fotografia ela está muito ligada nisso, né? E a gente quer compartilhar um pouco desse olhar de vocês, um pouco da experiência de vocês. A parte bastante envolvida com books, com imagens nesse sentido. O Alex já traz uma pegada conceitual, um olhar diferente. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Legal. Então, vamos lá. Então, conta um pouquinho aí, Alex, como você começou nessa parte da fotografia. Então, tá bom. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Patrícia, um prazer conhecer você, né? É muito importante essa relação profissional, independente, né, das áreas, aí a gente ir criando esse network, né? Então, na verdade, eu sou da área de comunicação, não, eu trabalho há muito tempo com comunicação, a fotografia ainda não é minha atividade principal, né? Estou caminhando para isso, e é um projeto pessoal, né? Era um hobby que virou um projeto de negócio mesmo, né? De transformar a fotografia, e a minha fotografia traz um olhar mais refinado em relação a conceito, né? Eu busco sempre trazer para os meus ensaios um pouco mais de conceito, um pouco mais de textura, né? As cores mais fortes, mais vibrantes, enfim, trazendo um pouco da minha identidade também, né? O punch na fotografia, né? Então, eu estou começando esse processo, construindo o meu portfólio, né? Vocês são madrinhas também, né, desse processo, porque o primeiro job profissional foi com vocês, com o Rotine, então foi muito bacana, né, essa troca, e veio a evolução agora do segundo trabalho que a gente fez agora há pouco, né, um trabalho meio conturbado, mas foi um trabalho bacana, foi um desafio, né, mas assim, não seria diferente, né, com você sempre é assim, é divertido, é gostoso, sempre tem esses novos desafios que vocês trazem, e isso é muito bacana. Então, a fotografia, para mim, é isso, né? Trazer essa identidade, esse registro desse momento com um olhar mais conceitual, né? De todo o processo fotográfico. Depois a gente fala um pouquinho mais, senão eu me estendo aqui, né? Paty, conta um pouquinho da sua linha de trabalho, do teu olhar fotográfico aí, para a gente entrar no tema. Como começou esse trabalho aí? Bom, na verdade, eu, de formação, eu sou fonoaudióloga, primeiramente, mas sempre tive uma paixão por fotografia, né? Daí fui fazendo cursos e tudo mais, e depois acabei montando um estúdio com um dos professores que eu tive, né? Então, a gente tem um estúdio fotográfico, dividimos o espaço e criamos lá as nossas
as nossas vidas fotográficas. Depois fiz pós-graduação em fotografia pela Positivo, em 2018, né, e trabalho não só com books, mas também com eventos e outras coisas. O trabalho autoral ficou um pouco reservado lá para aquele espaço da universidade, porque é uma coisa que demanda tempo, né? Você bem sabe, isso que é bem difícil isso, né? Para a gente poder trabalhar, você tem que ter um tempo, tem que desenvolver tudo aquilo que você quer com o trabalho autoral, é mais difícil. E o meu trabalho, eu sou exclusivamente fotógrafa agora. Nesse momento, não exerço mais fonoaudiologia, não trabalho mais com essa área, e só estou na fotografia. O trabalho mais voltado com mulheres aconteceu a partir do momento que, como eu fotografo para a Silvia Dorin já há muito tempo, ela desenvolveu, depois da época da pandemia, chamar as clientes sempre para o aniversário. Então, ela chamava em horários individuais, né, a cliente ia, fazia o seu mini ensaio e saía de lá com as suas fotos depois, né, todas editadas e tudo mais, para um presente da loja para aniversariante cliente. Então, nesse período, já quase 3 anos que a gente está fazendo esse trabalho voltado para as clientes, eu tive a oportunidade de fotografar muitas mulheres. E a gente vê que é uma coisa assim, tem diversos tipos, né? Tem aquela pessoa que nunca fotografou com ninguém, que nunca teve uma foto profissional, né? Mas você está deixando a Ju exibida, viu? Porque das últimas ela veio, nossa senhora, a leveza que ela tá para lente, né, Alex? Não, você não mas- deixa mentir. Mas já- é muito já escolhendo- engraçado. Já escolhendo o cenário, inclusive. A Não, locação. eu ela já que estou escolhe. começando a achar que eu É. sei, né? Não, mas o primeiro book que eu fiz com a Paty foi muito engraçado, porque eu era muito travada. Ela falava para eu fazer um negócio, eu ficava toda torta para fazer a pose. E como muitas, eu imagino que você tenha passado por isso, né? Porque eu acho que, por mais que a mulher queira, né, se exibir e ter esse lado, assim, a gente tem uma trava também de se expor dessa maneira, né? Câmera, seja foto, seja vídeo, a gente acaba dando uma tensionada ali, né? Especialmente Dá na uma hora que você engrossada. sabe que vão tirar, né? Aquela hora que você vê assim, vem que nem a Paty chega lá com a máquina preparada, lá com aquela. Com todos os Iluminação. apetrechos lá. Guarda-chuva, luz e tudo mais. Não, a Paty é um pouco menos tecnológica nesse sentido, assim, acho que ela pode contar um pouco mais, assim, mas na hora que você vê aquela câmera profissional na tua frente, parece que faz assim, e agora? O que eu faço com isso? Eu não sei, mas eu acho que a câmera exerce, assim, ela é uma invasão no teu íntimo também. Eu acho que ela funciona assim. Então, você tem que ter um pouco de preparo para lidar com a pessoa naquele momento, porque você está invadindo a alma dela na hora de fotografar. Não sei, Alexandre, se você sente isso também, mas é meio Nossa, que profundo isso! É invasão da alma. Já invadiu nossa alma 2 vezes, Alex. A Patrícia 3, o Alex 2, eu tô assim, que eu tenho um condomínio em mim já. A alma já está loteada. E a responsabilidade também que vocês têm dessa captação da identidade, né? De não se montar, a gente já falou algumas vezes sobre isso, né? Mas de pegar realmente o jeito da pessoa. Não adianta querer colocar ela. Agora eu posso fazer caras e bocas aqui, porque a gente está em vídeo. Enfim, quem nos ouve não vai, vou descrever aqui. Mas vai ter que ir pro YouTube e olhar lá depois. Aquela posadinha, né? Marcadinha e tal, robusta, né? De profissional, muitas vezes. Mas às vezes a pessoa tem um jeito um pouco mais delicado, né? É uma responsabilidade também, né? Exatamente. Bom, você pode falar, Patrícia, um pouquinho, né? Então, tá bom. Eu acho que o grande desafio do fotógrafo, o primeiro grande desafio, né, são vários, mas o primeiro grande desafio do fotógrafo é justamente esse, que é entender a essência do fotografado, né, que a gente chama, na fotografia, a gente fala do assunto, né, entender, né, é meio estranho isso, né, mas as pessoas na fotografia, é o assunto, né, o assunto que eu vou fotografar, mas enfim, né, a pessoa vira um assunto, mas entender... Por isso que eu, na minha fotografia, eu busco
principalmente fazer um briefing antes, muito bem estruturado, enfim, conversar bastante, entender, né, a dinâmica, entender o desejo e tentar extrair o máximo de informação possível do lifestyle da pessoa, enfim, né, porque isso ajuda muito na construção daquele ambiente, né, e da fotografia, tipo de pose que você vai fazer com a pessoa, enfim, né, se ela é mais retraída, se ela é mais expansiva, né, e isso você vai compondo esses elementos todos para que quando ela olha a foto, ela fala assim, nossa, sou eu, né, isso é o importante, né, pelo menos num trabalho um pouco mais autoral, enfim, isso é essencial para que você tenha uma fotografia, não só a qualidade técnica, porque isso o equipamento traz, né, a qualidade técnica, né, mas quando você olha aquela foto, você fala, caramba, que foto, é porque tem esse envolvimento, né, tem um olhar fotográfico que daí não é você ter um equipamento né, caro ou barato, você pode fazer uma super foto com celular, né, porque você conseguiu captar a essência daquele momento, né, eu falo muito isso quando eu faço, por exemplo, fotografia de pôr do sol, né, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né, todo mundo se emociona, né, são as fotos que eu mais tenho curtidas, etc., quando eu faço foto de pôr do sol, porque você consegue captar aquele momento de emoção, né, trazer as cores, trazer a vibração, etc., né, então, eu acho que essa é a minha visão. E, Paty, você, no caso dessas imagens da Sílvia, tem duas responsabilidades, que é destacar o acessório e também valorizar a imagem da mulher, né? O que é muito difícil, porque as pessoas, em geral, elas se cobram muito. Né? Eu não gosto do meu braço, eu não gosto da minha orelha, né? É uma cobrança muito grande. A Ju fala, qual que é meu lado melhor mesmo? Não, eu fico brincando com isso, porque eu até hoje não faço a mínima ideia. Até completando isso que a Val falou, Paty, uma coisa que o Alex disse desse preparo, de poder montar, ali quando você está fazendo aquele tipo de foto, como a gente faz lá na Sílvia, você não tem esse tempo para fazer esse preparo, né? Na verdade, você dá. Eu queria até saber como é que você faz ali na hora, que nem a gente já se conhece um pouco, né? Terceira vez, você já está mais escolada comigo, mas como é que você pega a cliente que você está vendo a primeira vez ali, quando ela começa a escolher as peças, porque a gente pode escolher as peças da loja inteira para poder usar e tal. Como é que você faz para captar a essência ou sentir como é que é a pessoa que você vai fotografar? Porque você não tem tempo de fazer briefing com ela, porque ali é tudo contadinho, os horários são todos certinhos, é um pouco diferente, né? É quase como se fosse uma foto meio no flagra da pessoa, assim, né? No pensamento, né? Vamos dizer. Como é que você faz isso? Eu acho assim, e a gente sai super bem nas fotos, então como é que você faz isso? Não, como é que você deixa a gente à vontade lá, né, na verdade? Normalmente eu descontrair a pessoa, porque ela fica tensa, claro, ainda mais se for a primeira vez, ela vai ficar mais tensa. Então, tento descontrair, descubro um pouquinho dela, né, o que ela faz, com o que ela trabalha, para ter pelo menos uma ideia, e analiso enquanto ela está escolhendo as peças, se ela é uma pessoa mais tímida, se ela é mais extrovertida, né, como ela se porta naquela situação, né, se ela quer muito, se ela costuma fotografar, porque tem pessoas que vão lá e adoram fotografia, outras já chegam e dizem para mim, é a primeira vez que eu vou fazer isso, eu não sei, você tem que me ajudar, né, eu vou brincando, porque ali o espaço de tempo é muito pequeno, né, eu acho que essa ideia que o Alexander falou, da gente procurar entender melhor, buscar as emoções da pessoa, é o melhor para a fotografia, né, mas isso demanda tempo, você tem que estar ali com a pessoa, você tem que fazer um briefing antes, tem que conversar com ela, né, e isso vai promover com que ela esteja mais à vontade, e você possa extrair dela aquela imagem, realmente, aquela fotografia, né, eu acho que é isso. Não, e são muitos detalhes, né? E aí, você falou uma coisa que é bem chave, né, Paty? Essa questão da cobrança, né? Então, se a gente já se cobra numa situação normal, né? Numa situação de fotografia, é ainda além, né? E é aquela coisa, assim, às vezes a gente precisa fotografar, mas eu estou há tempos adiando o meu melhor momento para fotografar e ainda não marquei essa agenda. Porque assim, não, agora o cabelo tá bom, mas a gordurinha aqui não tá boa. Aí isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom. E assim, a gente vê hoje que não tem mais esse estereótipo,
né? Tem fotógrafos de vários estilos, mais conceitual, mais detalhista, que estão pegando realmente a essência da mulher e transformando aquilo que teoricamente não seria um corpo ideal, ou não seria um formato fotografável, em realmente algo muito artístico. Eu, pelo menos, tenho gostado muito do que eu tenho visto no que se refere à fotografia, assim. Não sei o que vocês acham, né, disso. Bem, eu acho que existe também esse lado, assim, que você está... A fotografia mudou muito também, porque o estereótipo também mudou. Você não é... A mulher não é um padrão só, né? Mas o importante que eu vejo é você se sentir bem. Então, às vezes, quando a mulher chega para mim, eu não gosto do meu braço, então, na hora de eu fazer o corte da imagem, dou uma disfarçadinha ali para não aparecer tanto do braço. Esses pequenos detalhes, que às vezes você não precisa usar filtros mirabolantes e deixar a pessoa com cara de plástico, né, para poder resolver o problema dela. Não precisa tirar o umbigo dela, nada disso, né? Sim, exatamente. Mas você sabe uma coisa que você falou, Val, que depois de eu ter tirado as fotos com a Paty, eu descobri, não tem momento ideal, não tem hora ideal. Qualquer hora é hora, tá no astral, né? Porque se você não tiver num bom dia, também não adianta que você vai sair com uma cara horrorosa. Tanto que eu não estava no meu ideal, vamos dizer assim, nas primeiras fotos que foram as do aniversário, e são as fotos que eu mais gosto. São as fotos que eu me olho e parece que eu estou mais à vontade naquelas fotos. As outras eu adoro, são lindas, mas é muito engraçado, porque eu sei o momento que eu estava vivendo naquele momento que eu tirei aquelas fotos, e eu olho para aquelas fotos, e ali eu vejo uma essência que foi brotando durante o ensaio da fotografia, que depois foi acontecendo, né? Eu acho que isso deve acontecer com muitas mulheres ou homens também, né? Às vezes a pessoa é muito retraída, ela tira essas fotos que ela pode usar no profissional, pode usar no pessoal, e ela começa a enxergar lados dela que talvez sejam mais interessantes, uma coisa que ela pode, na hora ali que você fala, não faz assim, dá uma viradinha no braço, dá uma olhadinha diferente. Isso acho que também ajuda, porque você vai fazendo a pessoa se perceber de uma maneira diferente, né? Tem uma questão que é muito importante que vocês falaram, que é essa descoberta do momento, né? E Ju, perfeito. Não tem momento ideal. Val, não tem momento ideal. Fica a dica, Valéria. Hashtag fica a dica, né? Ficar esperando o momento ideal, né? Pode ser que ele não chegue, inclusive, né? E a fotografia tem esse poder da captura da essência, né? Isso que a Ju falou ali, de se reconhecer depois na foto, né? Porque ela olha, porque você está registrando aquele momento. Ali, né? Ali é o registro do momento. Depois que passa esse momento, quando você volta, né? Quando você olha, e por isso que a fotografia é tão legal, né? Eu sou do tempo, né? Enfim, só tem uma fotografia de álbum, né? De olhar álbum, tal, que você pegava lá, tinha caixa de álbum e tal. Quando você revisita isso, né? Quando você olha lá, você fala, putz, te traz uma lembrança muito gostosa, aquece o coração, né? Então, independente se você está bem, se você está mal, enfim, a fotografia vai te trazer isso, vai trazer esse momento para você, vai trazer esse resgate. Por isso que é muito bom, por isso que a fotografia ela evolui, né, em suas formas, metodologias, e agora você fotografa pelo menos uma foto por dia cada um faz, pelo menos. Né, eu tenho certeza disso. Né? Você está ali no celular, você tira uma foto de alguma coisa, enfim. Então, ela evoluiu muito. Tá muito fácil fotografar, né? Tem milhões de tutoriais aí, então é importante você ter esse registro desse momento. E a fotografia profissional, ela traz um passo a mais da fotografia que cada um faz no dia a dia, né? Que é esse registro com essência. Eu acho que isso é que faz com que cada vez mais o fotógrafo profissional se diferencie, né? Fotografar, todo mundo fotografa. Agora, capturar a essência não é todo mundo que, né, não é só clicar, né, acho que a captura da essência, a captura daquele momento de uma forma que depois, né, como a Ju olha e fala assim, poxa vida, que bacana isso, eu acho que isso é o que vale. E outra coisa, só já estou falando, então vou terminar de falar. Homens, por favor, fotografem. Como é difícil
como é difícil. Eu tenho vários amigos, cara, vamos fazer um ensaio, né? Eu né, ando de moto, enfim, né, tem vários grupos e o motociclismo é muito rico, né, nessa questão da fotografia, as viagens, etc. E é muito difícil. Né? A mulher tem assim, toda essa desenvoltura, mas o homem, para fotografar, olha, é complicado. Parto. Nossa! Mas sabe que eu acho que acaba que não passa pela cabeça. Porque... Não é preconceito mesmo, é preconceito. Você fala, cara, você é bonito, vamos fotografar, você fotografa bem. Não. Sério? Olha, eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu sempre pensei, não tá no circuito. A Paty só tá fazendo assim com a cabeça. Ela também passa por isso. Os homens realmente são mais difíceis de fotografar. E olha, eu já fiz um casamento que o noivo chegou para mim e disse assim, eu não quero foto. Eu disse, tudo bem. Eu detesto foto. Eu disse, tudo bem, não se preocupe. Eu vou fotografar a noiva. Agora, se você estiver do lado, algumas fotos você vai aparecer. No fim do casamento, ele mesmo já estava pedindo por mim. Eu acho que a pessoa... Gente, que pedido mais inusitado, Paty. Eu nunca imaginei um negócio desse. Tira a foto da noiva e exclui o noivo do álbum. É pânico. O homem tem... Assim, passa do medo, é pânico. Assim, ele, nossa, vê... E trava, e não vai, não quer, não, você fala, e não vai. É verdade, isso é uma coisa muito, muito forte no lado masculino mesmo. Exatamente. Eu E é nunca interessante. tinha imaginado que eles tivessem uma insegurança nesse quesito, assim. Eu achava que as mulheres eram muito mais inseguras pelas cobranças de corpo e tudo mais, assim. É que não é insegurança. Não é. É preconceito. É diferente. Eu não gosto. Isso não é para mim. Isso daí não é coisa de homem. Isso, mas é isso. Assim, Nossa, sendo bem... lógico, a gente está falando de uma maneira generalizada, Sim. Tem muito homem que fotografa, etc, e ok, né, não tô, assim, até porque, né, senão já corta o frame, né, e daí usam isso para divulgar de maneira errada, né, que estou sendo homofóbico, que eu estou sendo, o quê, mulherfóbico, coisa algum fóbico qualquer. Algum fóbico aí da vida, né? Mas, na verdade, não é isso, é essa questão mesmo, né, cultural que existe em relação à masculinidade, né, a fotografia tem esse viés, né, tanto é que até eu como homem fotógrafo, tenho mais dificuldade de fazer fotografia do que a mulher. Mas a autobiografia dele é maravilhosa, né? Quando resolve fazer essa autorretrato aí, maravilhoso. Agora, deixa eu falar uma coisa. É interessante como a fotografia também, que nem você falou, Ju, não estava num momento muito bom e tal, como ela pode trazer esse resgate, né? Não sou fotógrafa, licença poética nesse momento, mas um dia minha avó recentemente não estava muito bem, locomoção bem debilitada, enfim. E eu saí um dia com ela e levei ela para tomar um lanche. Quando eu fui deixar ela no carro, eu vi uma parede, assim, daquela toda desconstruída de tijolinho, assim. Falei, peraí, gata, vem cá que eu vou fazer umas fotos suas. E aí pus ela naquela parede, ela até com a bengalinha, assim, para frente, e pezinho, não sei o quê. E ela não estava com a autoestima boa. Depois que ela viu as fotos, foi um transformar. E minha avó é linda. Gente, ela usa maquiagem, ela tem um cabelo branco, assim, ela põe bob toda vez que lava, toda maravilhosa. E ela não estava se vendo dessa maneira. Então, você vê, assim, o que as pessoas veem, né? Então, o que a lente consegue captar? Se eu que fiz uma foto bem amadora ali, ela já conseguiu se enxergar de outra maneira, o quanto a fotografia ela é fundamental. Às vezes, até em mudança de etapas da vida, né, mudança de fase. Eu já vi muita gente que fotografa nos aniversários, né, eu quero marcar minha data, né, então o quanto é importante, né, gravidez, né, gestação, como a gente se sente linda e maravilhosa. Então, assim, o papel de vocês têm ouro na mão, né, apesar de invadir o nosso, como é que vocês falaram? Invadir o nosso eu? A alma. Mas, gente, é muito incrível também esse instrumento que vocês têm nas mãos e esse olhar tão apurado. Porque, embora o Alex tenha começado há pouco tempo, ele vem trazendo um estudo e uma base conceitual tão bem desenhada que quando ele fotografa, é uma captura que para mim é poema. Assim, eu
sou suspeita, né? Só um pouquinho que eu vou pegar minha carteirinha aqui da Minha gaveta. carteirinha. Fã-clube. Ai, gente, mas é assim, ó, eu estava olhando aqui no meu Instagram agora, ver se eu achava o fotógrafo, mas não achei para citar o nome. Mas ele faz fotografia na rua, não sei se você já viu, Patrícia, e ele, além de fazer a fotografia, ele conta a história da pessoa. Só que ele pega pessoas assim, ele é o fotógrafo que faz as turnês do AWOC, enfim, né? Mas ele pega assim, ele está andando na rua, e aí pega lá o catador de papel, pega, sabe, pessoas extremamente simples, vendedor ambulante, e ele faz fotografia, daí ele começa a conversar com a pessoa, fala, eu sou fotógrafo, enfim, posso fazer uns ensaios com você, depois eu disponibilizo tal, e a pessoa daquele jeito ali que ela tá, sem nenhum tipo de produção, nada, ele só com a máquina, e ele faz fotografias assim, maravilhosas, capturando justamente isso que a gente está falando, a essência da pessoa. Ele faz umas fotos, daí nos vídeos, né, ele mostra para a pessoa, assim, a pessoa fica assim, porque ela não se imagina, né, ela, assim, na simplicidade da vida dela, né, primeiro jamais imaginou fazer um ensaio fotográfico, né, e aí quando ela olha o resultado, só do clique ali imediato, e depois ele faz a edição ainda para melhorar, né, a foto, enfim, a pessoa fica maravilhada com todos os trabalhos que ele faz. Depois eu passo... É um trabalho riquíssimo, você já me passou isso. Muito rico. É muito legal. Então, esse é o poder da fotografia, né? É de você poder capturar essas essências, essas histórias todas aí e poder traduzir para as pessoas da melhor forma possível. Eu acho que quando a gente olha para a foto, né, seja nossa ou de outra pessoa, a gente enxerga de uma maneira diferente, né? A nossa foto especialmente, né? Porque é como se a gente estivesse vendo como os outros veem a gente. Porque na hora que a gente se olha, o espelho é uma desgraça, né? Porque o espelho a gente se condena na frente do espelho, né? Não dá para dizer que é a mesma coisa, né? O espelho é inimigo. É o chicote da alma. Né, na frente do espelho você faz, mas quando você se olha na foto, você vê como os outros te veem. Então, às vezes, você pode ter umas surpresinhas do tipo, nossa, eu achei que eu estava melhorzinha, né? Podia dar né? Dar um puxão de orelha. Outras não, você se vê ali e fala assim, nossa, mas eu estou bem, olha como eu fiquei bonita na foto. E sabe então, que acho pode... que é um choque de realidade bom, né? Naquela hora ali, quando você olha para a foto. Mas pegando um pouco o gancho do episódio anterior, em que a Lu fala para a gente, Luciana Burco, quando ela fala para a gente saber um pouco do que os outros acham de nós, né? Fazer essa entrevistinha e tudo, porque às vezes a imagem que a gente está passando não é a mesma imagem que os outros veem, né? Essa questão de percepção. A fotografia pode ser um ótimo instrumento dessa sequência aí, né? Além de perguntar, enfim, fazer uma sessão de fotos, enfim, fazer esse trabalho para entender um pouco do que você está passando, a imagem. E às vezes não precisa ser algo muito posadinho, né? Muito no estúdio, mas pode ser o teu ambiente de trabalho, né, Paty? O que você acha disso? Não, é importante, sim. Até voltando um pouquinho na parte do masculino, eu vejo assim que, por exemplo, o homem, na parte profissional, ele já está buscando esse lado da fotografia, principalmente pela necessidade de usar a imagem também dele para deixar o Instagram dele mais humano, né? Ele aparecer mais. Então, tá se vendo isso. Eu fiz, na época de campanha política também, a gente faz muito político, né? Que ele precisa aparecer, precisa ter fotos diferentes. O médico, o advogado, nesse setor ele está, mas no setor que o Alex falou, realmente, para ter um trabalho para ele, pessoal, uma coisa, foto legal para ele, ainda não, né? E isso não é só para o homem também, tem acontecido para a mulher, ela está sentindo a necessidade de se mostrar mais e de fazer alguma coisa mais intensa, por exemplo, uma vez por ano, ou a cada 2 anos, fazer um ensaio fotográfico, é legal se presentear, uma coisa para você, não é uma necessidade que você vai mostrar para todo mundo, mas você ter para você, né? Daí você acaba fazendo uma ampliação no papel, colocando no porta-retrato, né? É bom, é legal isso, né? Ou então naquela data, né? Fez 40, fez 30, fez 50, vamos fazer um ensaio fotográfico.
Não, muito legal, gente. Eu acho que é mais um ponto aí para se analisar. A fotografia, ela é importante, ela é um instrumento muito bacana, até de autoconhecimento, né, Ju? Pensando aí que a gente pode se ver diferente do que o espelho, né? O espelho não é muito legal com a Né? gente, Pois não gosto muito é, desse né? negócio. Mas o que eu acho bacana também é que a forma como hoje se lida, vamos dizer assim, com os books é completamente diferente de alguns anos atrás, né? Que eu lembro quando eu fiz 15, que era aquele book bonitinho, preto e branco, todo posadinho, né? Aquela coisinha, e foi evoluindo, foi criando-se, vai fazer um ensaio fotográfico? Vai para a rua, faz umas fotos no estúdio, mesmo as fotos... Eu adoro ensaio urbano, adoro. Mesmo as fotos profissionais, você não precisa fazer, né? Que nem eu brinquei agora, fazer a fotinho, tipo, bracinho cruzado lá e com a caneta encostadinha no lado do rosto aqui. Quer dizer, você pode fazer aquela fotinha. Do L, faz. Aquela assim, fotinha de lado, assim, pensando pega as ali, né? sobrancelhas. Então, acho que tudo isso também ajuda, né? A pessoa também, ela tem que se mostrar mesmo profissionalmente da forma como ela é, né? Não se fantasiar ali, que nem dizer a Paty, ficar de plástico ali, parecendo tipo um manequinzinho ali no... Como é que assim, a Paty que tem um pouco mais de tempo nessa carreira de books e coisas, como é que você vê isso, assim? Isso mudou bastante, né, o pensamento, né? Eu acho que mudou muito, não há mais aquela... Porque antigamente o que você fazia? A modelo, a pessoa, a mulher ou o homem, senta no banquinho, faz uma foto em pé, faz uma de meio corpo, uma de rosto, acabou, sabe? Né? De lado, de frente. Faz aquela aqui, né, segurando o queixo. Por aqui, tá uma cruzadinha de braço, sentou no banquinho, cruzou a perninha e acabou o ensaio, né? Então, eu acho que hoje você tem uma infinidade de meios para percorrer e trazer a possibilidade de uma fotografia diferenciada, né? E de você trazer essas emoções, as emoções das pessoas estarem mais vivas na foto. E você falou uma coisa assim do espelho, né, Ju? Eu acho que o espelho é que nem a voz. Se você gravar a tua voz, você vai levar meio um choque, assim, nossa, mas a minha voz é assim, puxando para o meu antigo lado de fono. Então, você tem essa imagem, a gente tem uma imagem errada da gente, a gente tem uma imagem errada na nossa voz, porque a gente ouve a voz de uma maneira diferente, né? Porque aqui a gente tem a caixa torácica toda, tem a cabeça, isso modifica toda a voz. E a pessoa que está te ouve diferente. Daí, quando você grava a tua voz, você também tem aquela ideia de uma... que não é você, né? E assim acontece com a fotografia também. Então, você vai descobrindo que você tem um lado mais bonito, que você gosta mais, você gosta da expressão daquela foto, daí você vai lembrar o que você estava pensando. Então, são N coisas, né, que favorecem. Gente, lançamos um desafio, hein, Ju? O da voz, Fotografem eu pensei aqui que o da voz, no começo, nos primeiros podcasts, eu não suportava me escutar, assim, eu achava horrível. Agora eu já me acostumei. Agora eu já escuto, já tô quase em paz com a minha voz, mas no começo... Imagina o que ela vai falar do vídeo daqui a um tempo, né? Né, então o vídeo... Eu já tô exibidinha, agora já tô mais exibidinha. Mas, gente, acho que é bacana a gente trazer assuntos assim, esses bate-papos, porque a gente fala das profundezas do ser, né? Então, de como captar essa essência, né? De como a gente pode trazer aí instrumentos para nos fazer bem, né? Para nos deixar melhor, mais empoderados, né? De si mesmo. E a fotografia acho que é excelente para isso. Lançamos o desafio aí, fotografem mais, aproveitem os nossos parceiros aqui. Quero deixar aberto aí para que vocês falem as suas redes, como é que as pessoas podem conhecer, acompanhar o trabalho de vocês. Começa, Alex, por favor. Então, vamos lá. Então, segue lá no Instagram, galera, segue lá no Instagram. Estava ansioso por esse momento, né, de falar galera. Galera do Instagram, galera do YouTube, sobe lá, segue lá. Brincadeiras à parte, eu só queria, antes de falar disso, só o que a Val falou agora é muito importante, né, dentro até do conceito do podcast, né, que
que é essa coisa, né, das rotinas boas da vida, né, porque a gente sempre leva para o lado mal a rotina, e a rotina sempre, né, e tem rotinas que nos fazem bem, né, e a fotografia dentro da rotina, ela faz bem, né, a gente tem que esquecer um pouquinho essa coisa da rede social, né, por favor, esqueça um pouquinho as redes sociais, porque as redes sociais, elas só traz um alter ego que, né, as pessoas só mostram aquilo que, né, não é a realidade ali, efetivamente, né, e olhem para vocês, né, como público aí, e fotografem de uma maneira bacana, para trazer essa essência e para trazer recordações legais de momentos, de vida, de família, né, tem uma vasta campo aí que a gente pode explorar na fotografia, para que vocês tragam essa essência e guardem essa recordação de uma maneira bacana, e para pôr na rede social também depois, enfim, mas eu acho que isso é importante, né, trazer de uma maneira adequada, e não só aquela fotinha assim, né, do ângulo de cima, que todo mundo aprendeu agora nos tutoriais, né, que o ângulo melhor é o de cima, né, porque aí tira aqui, né, todo, fica o rosto mais fino, etc. Eu sempre fico magrinha, funciona. Fica tudo magrinha, funciona, corpo esbelto, mas não é só isso na vida, né, tem muito mais. Eu sou uma que não está fazendo isso nas redes sociais. Eu sei. Eu estou postando a vida como ela é, encarando o espelho de frente. Mas, enfim, então, praticamente pessoal, uma terapia com o espelho ali. Exatamente. Mas é legal, eu acho isso que você fala, Alex, de trazer para a rotina a fotografia. Porque tem tantos momentos legais e às vezes a gente deixa passar e daqui a pouco a pessoa não está mais aqui e você não tem mais como tirar uma foto. Exatamente. Né? Tem tanta coisa aqui. A fotografia é o momento, né? E aquele momento, às vezes, é tão especial, independente se é uma pessoa, se é um fato, né, que você quer registrar, é importante manter ele ali né, guardado no coração e na fotografia. Às né? vezes foi uma comida gostosa que você fez para alguém, você quer guardar, né, aquela jantar, foto. etc. Só não vale ficar tirando 1 milhão de fotos e deixar o jantar esfriar para o povo comer o jantar frio, né? Verdade. Daí é sacanagem, né? É isso aí. Então, pessoal, quem quiser falar comigo, né, para a gente conversar aí sobre fotografia, desenvolver esse trabalho mais autoral, né, acessa lá, Alex Grow Foto, no Instagram, e aí a gente conversa sobre fotografia e seguimos aí esse trabalho que é maravilhoso, eu tenho certeza, tá bom? Valeu! E aí, Paty, conta mais. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, de conhecer o Alex também. Eu vou te seguir lá também, pode deixar. E eu acho que o que é importante mesmo é o que ele falou. Fotografe, procure um fotógrafo para você fazer um registro seu, para você ter uma afinidade com aquela pessoa, isso é importante, ela vai trazer o melhor de você, ela vai mostrar o teu melhor, sem dúvida nenhuma. Aquela ligação que você cria com o fotógrafo é importante, né? Ele vai saber trazer a tua pessoa, o essencial dela, né? Então, procure um fotógrafo e se descubra, esse é o principal. E, se quiserem me seguir também, o meu Insta é Patrícia Lentes Fotógrafa, é bem fácil, porque o meu cabelo, todo mundo me acha vermelhinho assim, é bem fácil mostrar. Acho máximo o cabelo da Paty. É bem fácil localizar a fotógrafa lá. É isso, gente, foi muito bom estar com vocês mesmo. Ai, gente, muito obrigada. Gente. Foi muito boa essa experiência de ter os dois aqui juntos, né? Funcionou. Fazer essa troca, funcionou. Funcionou, deu certo. Seguimos renovando no Rotine-se. E para você que nos acompanhou até aqui, lembre-se, estamos nas redes sociais aí no Instagram e no YouTube, Spotify, eu sempre esqueço, Ju, me ajuda? Google Podcast. Google Podcast, nos acompanhe em áudio e vídeo agora, a partir de abril. Agora eu vou falar que nem como diz o Alex, eu sempre quis dizer, aperta se você gostou desse episódio, aperta no joinha e coloca o sininho para o alerta dos próximos que vêm aí, sempre quis dizer isso. Agora eu posso. Perfeito, continue acompanhando o nosso Rotine. Um beijo, gente. Beijo. Obrigada. Valeu.
Obrigado.